Olá, pessoal. O assunto da aula de hoje são as leis de Newton, que tem esse nome em homenagem ao grande cientista inglês Isaac Newton, mostrado aqui nessa gravura, onde temos também a sua obra-prima, o livro Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, onde ele abordou as leis que regem os movimentos, ou as leis da mecânica, ou ainda as leis da dinâmica. Tudo isso aqui são sinônimos para o que chamamos nos tempos de hoje de leis de Newton. E para entender direitinho essas leis, vamos começar partindo do conceito de força. Para isso, observe a situação onde temos uma bola e o jogador se aproxima para acertar um chute. O que ele vai fazer com o pé é aplicar uma força nesta bola, produzindo instantaneamente uma aceleração que vai fazer com que a bola entre em movimento. Note que a direção da força é a mesma direção da aceleração, que é a direção seguida pela bola. Essa direção pode ser alterada se a bola for interceptada neste ponto por outro jogador, que pode aplicar sobre essa bola uma força, produzindo aceleração. Quando a bola chegar no goleiro, ele aplica uma força contrária, desacelerando a bola até parar. Então, a força é responsável por alterações no movimento. Ela altera criando a aceleração, modificando a direção do movimento, ou desacelerando, colocando aceleração negativa no movimento. É importante também perceber que a força ela é grandeza vetorial. Temos que saber o módulo, a direção e o sentido da aplicação da força. A unidade de medida para a força no Sistema Internacional é o Newton, N maiúsculo. Força está relacionada à aceleração. De que forma? Essa aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. E por que força resultante? É que, contrário a essa força aplicada pelo jogador, nós temos a força de atrito do ar. Então, a resultante dessas duas forças, como estão na mesma direção em sentido contrário, subtrai-se uma da outra. A resultante é que produziu a aceleração. Por exemplo, se a força aplicada pelo jogador fosse de 10 newtons e a força de atrito do ar, contrário, fosse de 2 newtons, a resultante daria 8 newtons. Esses 8 newtons é que seriam os responsáveis pela aceleração. Você está se perguntando, e essa massa? Massa é grandeza escalar, é o que a gente mede quando sobe na balança. A unidade de medida é o quilograma para a massa. Por falar em massa, é preciso distinguir massa e peso. Vamos ver aqui o peso dos corpos, o que é? É uma força de atração, a atração gravitacional do planeta sobre o objeto. Isso aqui é o peso, tá? Essa força produz uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Então, nós podemos escrever que o peso é igual a massa vezes g, que é a aceleração da gravidade. O m sendo a massa da bola. Então, não esqueça, peso é força. Mede-se em newton e não em quilograma. Por exemplo, esse sujeito que está sobre a balança aqui medir uma massa de 80 quilogramas. Como a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, qual o peso dele? Eu vou ter que multiplicar a massa pela gravidade. 80 vezes 10, o peso dele é 800 newtons. Então, quando você sobe na balança e diz, meu peso é 80 quilogramas, isso está errado. Seu peso é 800 newtons. A sua massa é que é 80 quilogramas, tá? Se eu puder transportá-lo lá para a Lua, onde eu tenho uma gravidade menor, lá é apenas 1,6 metros por segundo ao quadrado, os objetos caem mais lentamente lá na Lua, então o peso dele será outro, embora a massa seja a mesma, 80 kg. O peso dele vai ser 80 vezes 1,6, 128 newtons. É bem mais leve lá na Lua do que aqui. Mas esta expressão, força resultante igual a massa vezes aceleração, ela é o princípio fundamental da dinâmica e traduz a segunda lei de Newton. Vamos fazer um exercício para fixar esta equação? Foi aplicada uma força de 1.800 newtons para rebocar um carro de 900 kg ao longo de uma rua plana e retilínea. Neste caso, que aceleração em metro por segundo ao quadrado adquire o carro? Desconsidere forças de atrito. Bom, se eu não vou ter forças de atrito, a força resultante vai ser apenas os 1.800 newtons. Retirando aqui a representação vetorial da equação, vamos substituir os valores para calcular os módulos. A força resultante
que no caso aqui é a própria força aplicada, é igual a massa, que é 900 kg, também está no SI, vezes A. Como 900 está multiplicando A, passa para o outro lado dividindo. 1.800 dividido por 900. Cancela esses dois zeros, fica 18 por 9, né? Aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Então, estudamos o conceito de força e vimos a aplicação da segunda lei de Newton. Ué, nós estudamos a segunda lei de Newton e a primeira. Calma, agora nós estamos prontos para ver a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Inércia é uma propriedade que todo corpo tem de manter o seu estado de movimento. Quando o corpo está parado, ele tende a continuar parado. A tendência é sempre manter o equilíbrio, no caso aqui é equilíbrio estático. Este carrinho aqui só vai se movimentar se for aplicada nele uma força. E detalhe, olha a informação importante aqui, ó. Quanto maior a massa do objeto, maior é a sua inércia. Se eu colocar uns tijolos aqui nesse carrinho, vai ficar mais difícil ainda a pessoa colocar o carrinho em movimento. Mas digamos que se consiga aplicar uma força e colocar o objeto em movimento. Uma vez em movimento, ele tende a continuar em movimento. Veja aqui, ó, com a colisão, o carro parou, mas os tijolos que não sofreram a ação da força da colisão continuam com seu movimento em linha reta e com velocidade constante. A tendência é o movimento retilíneo e uniforme, manter o equilíbrio dinâmico. Então, todo o corpo tende a ficar em repouso, se já estiver em repouso, ou em movimento retilíneo e uniforme, se já estiver em movimento, quando a resultante das forças que atuam nele for nula. É por isso que a gente usa o cinto de segurança no carro, porque quando há uma colisão ou quando se pisa bruscamente no freio, a força é aplicada no carro, fazendo com que ele pare. A pessoa lá dentro não sofre a ação da força. É por isso que o cinto de segurança é colocado para fazer com que a pessoa também pare o seu movimento. Vou colocar aqui uma situação para que você perceba algo muito importante relacionado à inércia. A força não é necessária para manter o movimento. Ela é necessária para iniciar o movimento, para manter, não. Algumas situações podem até nos enganar. Olha aqui, por exemplo, uma mesa, superfície plana e horizontal e um objeto sobre ela. Se eu aplicar uma força nesse objeto, claro, ele entra em movimento. Mas se eu cessar a força, se eu parar de aplicar a força, o que acontece? Vamos ver. Na hora que para de aplicar a força, o objeto para de se movimentar. É claro que para, porque aqui nós temos atrito entre a superfície do objeto e a superfície da mesa. Por isso que ele para. Agora, se eu puder fazer um trabalho de polimento nessa superfície, deixando ela bem lisinha, de modo que eu tenha agora a superfície super polida, se eu aplicar força para ele entrar em movimento, depois que eu parar de aplicar a força, o que acontece? Olha só, parei de aplicar a força e o objeto continua se movimentando em linha reta com velocidade constante. Então, o princípio da inércia diz que todo o corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, se a resultante das forças que atuam nele for nula. Vamos então agora para a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Para explicar a terceira lei de Newton, vou partir da seguinte situação. Temos aqui uma pista de gelo e nela um patinador. Vou colocar outro personagem aqui nesta pista, uma patinadora, que vai empurrar o patinador. Olha o que acontece. E agora nós podemos enunciar a terceira lei de Newton. Toda ação provoca uma reação igual, porém em sentido contrário. O que aconteceu aqui é que a patinadora aplicou no patinador uma força, que a gente chama força de ação. Por isso que ele se movimentou para trás. Porém, a patinadora também se movimentou em sentido contrário, porque ela recebeu uma força de reação aplicada pelo outro corpo. Não que o patinador tenha revidado ao empurrão, ele permaneceu como estava. Mesmo que fosse um objeto inanimado, uma caixa, essa força de reação teria sido aplicada na patinadora. A força de reação é inerente à aplicação da primeira força de ação. Sempre que se aplica uma força de ação, surge uma força de reação. E essas forças têm o mesmo módulo. Olha aqui o tamanho da representação vetorial, é o mesmo nos dois casos. Essas duas forças têm a mesma direção, no caso aqui horizontal, as duas, e essas duas forças
são em sentidos contrários. Olha o sentido aqui da reta. Uma para a esquerda, outra para a direita. Vamos fazer aqui outro exemplo com objetos inanimados. Olha aqui esse canhão que vai atirar uma bala. Nós dizemos que o canhão aplicou a força de ação na bala e esta aplicou no canhão a força de reação. As forças sempre surgem aos pares, nunca surge uma força sozinha no universo. Tá? Você deve estar perguntando, como é que essas forças têm o mesmo módulo e o canhão recuou bem pouquinho enquanto a bala foi longe, acelerou bastante? Claro que é o mesmo módulo, mas são duas forças aplicadas em corpos diferentes. O módulo da força de ação na bala foi suficiente para acelerar bastante esse objeto, fazendo com que ela se movimentasse e fosse longe. Agora, um módulo igual na reação, aplicado no canhão, que tem uma massa bem maior e tem um certo atrito aqui com o chão, movimentou ele bem pouquinho, produziu pouca aceleração. Então foi isso que aconteceu, mas as forças têm o mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Quero analisar uma última situação com vocês. Vamos imaginar aqui o sistema Terra-Lua. Devido à gravitação universal, a Terra atrai a Lua e pela terceira lei de Newton, a Lua também atrai a Terra, com a força de mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos contrários. O menos aqui indica que é em sentido contrário. Força aplicada no centro dos corpos. Tá? É por causa dessa força de atração gravitacional que a Lua não se afasta da Terra, fica sempre presa em órbita da mesma. E essa força é universal. Como já falei agora há pouco, um objeto próximo à superfície do planeta sofre a ação da força-peso, que é a mesma força de atração gravitacional sofrida pela Lua. Só que aqui próximo à superfície da Terra, a gente chama de força-peso. E se a Terra atrai esse objeto, pelo princípio da ação e reação, o objeto também atrai a Terra, com a força de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Essa força de reação é aplicada no centro da Terra. E claro que, se nenhuma força for aplicada em sentido contrário, esse objeto vai cair no chão. Vamos colocar aqui uma mesa. A mesa, portanto, está aplicando no objeto uma força, que eu vou chamar de N. Chamo de N porque é a reação normal da superfície da mesa sobre o objeto. Por que reação normal? Porque o objeto, quando entrou em contato com a mesa, aplicou na sua superfície uma força vertical. Por isso que a superfície reagiu. Então nós temos aqui um par de ação e reação, o objeto aplicando a força na mesa e a mesa aplicando a força no objeto. Sinal de menos só indica que são em sentidos contrários. Por que é importante falar disso? Porque muita gente confunde a força-peso com a normal como se fosse um par de ação e reação. E não são. A reação da força-peso está no centro da Terra. E a reação da força normal é a força que o objeto aplica na mesa. Aqui, par de ação e reação. E aqui outro par de ação e reação. Bom, pessoal, resumindo, falei sobre as 3 leis de Newton. A primeira, o princípio da inércia. A segunda, o princípio fundamental da dinâmica, força resultante igual a massa vezes aceleração. E a terceira, o princípio da ação e reação. E por aqui nós concluímos a nossa aula. Até a próxima.